Olá, eu sou Bianca Calcani e você está na primeira aula da oficina de elaboração de projetos culturais de música para iniciantes com patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Governo Federal, Lei Aldir Blanc. Essa oficina foi contemplada no edital de chamada emergencial Cultura Presente RJ, para técnicos com atuação comprovada na área de cultura e economia criativa do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você ainda não assistiu a minha oficina de projetos culturais nesse canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards, para que você assista ao terminarmos essa primeira aula de hoje. Aqui eu vou te apresentar alguns exemplos de projetos culturais de música e é importante que você tenha passado pela oficina anterior para acompanhar na prática os passos que eu tenho para te apresentar. Então, não perca tempo e ao terminarmos o nosso papo de hoje, corra para assistir. Nessa oficina, você vai aprender o passo a passo para a elaboração de projetos culturais de música com 2 projetos de exemplo que irão nortear o nosso papo aqui. Um projeto de festival com um formato de série de shows e um projeto de gravação de DVD. Com esses exemplos, você poderá transformar a sua ideia em um projeto e nunca mais vai ter dúvida de como formatar um projeto de música de sucesso. Ah, uma coisa importante, se você já tem um projeto de música na gaveta, alguma ideia, ou se na oficina anterior você conseguiu elaborar com os passos que eu te ensinei, pega ele e vem comigo! A partir dos elementos de um projeto cultural que apresentei para você na oficina anterior, vamos detalhar cada um deles para projetos de música? Essa é a minha proposta para você a partir de já. Hoje vamos tratar dos 2 primeiros elementos, objetivo e justificativa, nos 2 exemplos que trago como estudos de caso. São eles: Projeto 1. No Tempo do Nice, uma série de 4 shows em homenagem ao Café Nice, que eu realizei em 2009, estrelado por Mariana Baltar, Pedro Amorim, Ana Costa, Pedro Paulo Malta, Nilce Carvalho, Marcos Sacramento, Áurea Martins e Moisés Marques. Projeto 2, DVD da cantora Ana Costa, chamado Pelos Caminhos do Som, uma homenagem a Martinho da Vila, do qual eu fiz a direção geral em 2015, com músicas da obra lusófona de Martinho, que contou com a participação de Dirceu Leite, Alceu Maia, Martinália, Meninas da Serrinha, Agrião e Zélia Duncan. Nestes 2 projetos, eu trago para você como eles foram elaborados, para que, a partir de uma formatação inicial, eu pudesse adaptar para a oportunidade que aparecesse, como aconteceu com cada um deles. Isso você vai descobrir aí no decorrer das aulas o que acabou acontecendo. Você vai perceber nesse caminho, tá? Mas vamos então ao primeiro elemento. Objetivo. Vamos falar do objetivo do projeto No Tempo do Nice. Vem aqui comigo. Objetivo geral: apresentar uma série de shows em homenagem ao Café Nice no Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. São eles: E o Samba Mudou, que mostra a mudança do samba a partir da invenção do surdo e do tamborim, criados por Bide, fundador da primeira escola de samba ao lado de Ismael, Marçal e Brancura. Noel, Custódio Mesquita, Mário Lago, Roberto Martins, Braguinha são outros compositores cantados neste primeiro show. Carnaval no Nice, com shows de samba de carnaval de compositores que frequentaram o Nice como Monsueto, Haroldo Lobo, Milton de Oliveira, Roberto Roberti, Arlindo Marques Júnior,
Paquito, Romero Gentil, Sebastião Gomes, João Vale, Luiz Soberano, Valdomiro Ferreira e muitos outros. Radionice do Brasil, que mostra a fase do rádio. Todos os grandes artistas, músicos e intérpretes do rádio que passaram pelo Nice e Adeus Nice, alô Copacabana, o fim do Nice, a turma do Vilarino, o samba-canção de Antônio Maria, Fernando Lobo, Dolores Duran, terminando em Copacabana, de Braguinha e Alberto Ribeiro. Veja que no objetivo geral eu digo o que é o projeto e ainda apresento uma breve descrição dos espetáculos como complemento. Essa descrição ela é opcional, muitas vezes pode ser usada como sinopse dos espetáculos. Vai depender de como você irá utilizar as informações do seu projeto após essa elaboração inicial. Fica aí essa dica para você. Eu poderia apenas dizer que o objetivo geral é apresentar uma série de shows em homenagem ao Café Nice no Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Outra observação importante é que esse projeto, você deve ter reparado, foi todo pensado, elaborado para o edital do CCBB. Então, por isso, essa informação da realização eu trago desde o início no objetivo geral. Mas se eu não tivesse essa definição, o meu objetivo geral podia ser apenas apresentar uma série de shows em homenagem ao Café Nice e um teatro no Rio de Janeiro. Bom, agora que vimos o objetivo geral, vamos para os objetivos específicos. Comemorar a passagem dos 80 anos da fundação de um lugar frequentado pelos maiores nomes da era do rádio e da música brasileira. Apresentar para o público, em 4 espetáculos, eternos sucessos do nosso cancioneiro e histórias que marcaram esse capítulo da nossa música popular, que em 2008 completa 80 anos. Realizar os shows às sextas, sábados e domingos do mês de novembro de 2008, com 2 cantores e a participação de um ator contando histórias dos temas de cada show. Valorizar e promover a música popular carioca, histórica e artística do Rio de Janeiro. Registrar e compartilhar a memória cultural e artística carioca interpretada pela cena atual da música carioca, composta por músicos da nova geração e também experientes profissionais da música. Fomentar a música e promover o intercâmbio entre gerações. Viram o ponto final do caminho? Lembra que eu comentei que antes de trilharmos qualquer caminho temos que saber para onde vamos? E o que queremos com o projeto chamamos de ponto final desse caminho? Então, viram o ponto final? E os objetivos específicos com os verbos de ação, repararam? Ficaram claros? Lembra que falamos nisso na oficina anterior? Volta lá, caso ainda tenha dúvidas. Mas o que eu quero destacar aqui são as metas presentes nesses objetivos específicos importantíssimas. As metas, elas são mensuráveis e ajudam a deixar o seu projeto claro e bem apresentado também. Eu disse, quando eu quero realizar, além de quantificar as apresentações e os artistas envolvidos, complementando a informação do local a ser realizado informado no objetivo geral. Viram o que eu quero com o meu projeto? O que eu queria na época? Em resumo, eu queria nesse projeto apresentar uma série de 4 shows em homenagem ao Café Nice, com 2 cantores e a participação de um ator, contando histórias dos temas de cada show no CCBB, no Rio de Janeiro. Essas informações estão presentes nos objetivos específicos. Veja, dali você pode até fazer o resumo do seu projeto, muitas vezes solicitado em algum edital, e a gente vai falar sobre isso na minha oficina de leis de incentivo. Ao ler esse objetivo, fica claro para você o que é o projeto no tempo do Nice? Veja quantas vezes quiser e use como referência na hora de elaborar seus projetos. Vamos agora para o projeto Pelos Caminhos do Som, que é um DVD, como eu falei no início.
Veja como, no caso de um DVD, os objetivos são descritos. Vem comigo. Objetivo geral: registrar em DVD a obra lusófona do artista que é considerado o embaixador da música brasileira nos países de língua portuguesa, Martinho da Vila, interpretada pela sua afilhada musical Ana Costa. Objetivos específicos: comemorar as 2 décadas de carreira da compositora e cantora Ana Costa, com a realização do registro do show Pelos Caminhos do Som, composto por 20 músicas a partir da sua ligação mais primordial, que é com a obra de Martinho da Vila. Divulgar a obra mais genuína de Martinho, pesquisador incansável da nossa cultura, através de uma expoente do novo cenário do samba brasileiro, com a participação de artistas que dialogam com a obra, com a cantora e com o homenageado. Levar para um espaço cultural de nosso município, no Rio de Janeiro, no caso, toda a fusão de ritmos, sons e poesias que unem as nações irmãs através da música de Martinho da Vila, interpretada pela voz doce e ao mesmo tempo marcante de Ana Costa. Despertar o interesse através da música para temas que falam da ligação cultural entre os países da comunidade de língua portuguesa. Produzir 3.000 unidades do DVD para distribuição e venda. Utilizar as plataformas digitais para distribuição e divulgação do DVD. Reforçar uma discussão recente que é a ligação entre os países da comunidade de língua portuguesa, contemplando no show as canções mais conhecidas, assim como as menos divulgadas e que revelam, portanto, um trabalho inédito e de grande relevância para a memória musical do nosso país. Nesse caso, viram o ponto final do caminho? Está claro para você o que é o projeto? No início da aula, eu falei que o projeto era de DVD e eu trouxe aqui o que realmente foi construído na época, como eu formatei, para que pudesse estar pronta para as oportunidades. Lembra que eu comentei isso? Pois é, e elas apareceram. Esse DVD ele se tornou CD e DVD. E foram lançados pela Biscoito Fino, em parceria com o Canal Brasil. Eu não utilizei nenhuma lei de incentivo, pois a oportunidade que apareceu foi essa e nós agarramos aí com unhas e dentes, né? Elas foram fundamentais, eles foram grandes parceiros e, assim como a MDM Produções, entre outros apoiadores, conseguimos realizar com grande sucesso esse trabalho. O projeto anterior eu inscrevi no edital do CCBB, foi aprovado e depois ele foi inscrito na Lei Rouanet, hoje Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mas se não tivesse sido aprovado no edital, eu teria o projeto estruturado para outras oportunidades. Bom, agora que já falamos dos objetivos, eu tenho que te dizer o porquê queria realizá-los, por que eu queria realmente fazer esses projetos, qual era a justificativa deles. Vamos ao segundo elemento da aula de hoje: justificativa. Para montar uma boa justificativa, você precisa fazer aquela lista dos porquês. Eu te falei na oficina passada que aqui você precisa apresentar os motivos pelos quais você pretende realizar o projeto e o que o torna culturalmente relevante para a sociedade. Lembra? Se não lembra, eu vou deixar no card essa aula para você assistir e voltar aqui. Mas veja, responda o seguinte: qual o mérito do projeto? Qual o diferencial? Ele é original? Ele é inédito? Veja a justificativa do projeto no tempo do início e observe se ela responde a essas perguntas. Vamos lá. A história da nossa música popular está intimamente ligada aos bares, restaurantes e cafés espalhados pelo Rio de Janeiro desde as primeiras décadas do século passado. Os da Lapa nos anos 20 e 30, de Copacabana em 40, 50, Ipanema nos anos 60, 70, 80 e agora no final dos anos 90, início do século 21, a Lapa e o centro da cidade novamente. Alguns desses lugares entraram para a história
como grandes pontos de encontro de compositores, músicos e intérpretes da nossa música popular. Entre eles está o Café Nice, na Avenida Rio Branco 174, numa das esquinas da antiga Galeria Cruzeiro. Fundado em 18 de agosto de 1928, o Nice, como era carinhosamente chamado por seus frequentadores, abrigou nos seus 26 anos de existência a nata da música popular brasileira e as maiores expressões da época áurea do rádio, como nos mostra em seu livro Memórias do Nice, o jornalista, escritor e compositor Nestor de Holanda, editora Cosmopolita, 1969. Seu tempo de vida coincide com a chamada fase de ouro da música popular brasileira, que além de grandes músicos e intérpretes, reuniu compositores como Ari Barroso, Mário Lago, Cartola, Ismael Silva, Paulo da Portela, Orestes Barbosa, Noel Rosa, Custódio Mesquita, Roberto Martins, Wilson Batista, Haroldo Lobo e muitos outros. No início da justificativa, eu mostro a relevância cultural e já mais para o final eu cito um livro que comprova o que eu estou falando. Percebeu? Vamos seguir em frente lendo o resto da justificativa. Este projeto comemora a passagem dos 80 anos da fundação de um lugar frequentado pelos maiores nomes da era do rádio e da música brasileira, onde começaram a ser compostos alguns sucessos que são até hoje cantados em todo o Brasil. O Nice foi fundado dias depois do surgimento da primeira escola de samba e por suas mesas passaram alguns de seus criadores, entre eles Ismael Silva, Bide e Marçal. Um lugar onde foi comprado e vendido samba e que guarda curiosidades e fatos que marcaram a história da nossa música. No tempo do Nice, apresenta de forma inédita o período compreendido entre o nascimento da chamada Fase de Ouro da música popular brasileira, 1928 até 1946, e o início da fase seguinte, onde brilham compositores como Antônio Maria, Ismael Neto, Dolores Duran, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Fernando Lobo e muitos outros. No início desse parágrafo, eu ressalto o mérito quando cito a comemoração dos 80 anos, incluindo a frase trazendo a informação de que ali foi o local onde começaram a ser compostos alguns sucessos que são até hoje cantados em todo o Brasil. Já mais adiante, eu trago a informação do ineditismo. Então, o que você achou dessa justificativa? Respondeu aquelas perguntas que eu falei no início? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos ver agora como foi elaborada a justificativa do DVD Pelos Caminhos do Som. Ana Costa, interessada nas ideias presentes em muitas canções do compositor de Vila Isabel, pretende apresentar no DVD 3 fundamentos: cultura, ancestralidade e lusofonia. Esses 3 caminhos não são despropositais, pois são maneiras de compreensão de uma relação que parte da música para ser aprofundada em outras discussões como identidade, por exemplo, a partir do entendimento da língua portuguesa como um elemento integrador entre alguns países africanos, o Brasil e Portugal. Por outro lado, sabemos que muitas das influências não são estabelecidas por meio da língua portuguesa, pois muitas vezes não é o elemento que nos une, mas por meio de sons que chegaram ao Brasil, hábitos, comidas. De algum modo, a nossa ascendência e, consequentemente, a forma como compreendemos o nosso território fala um pouco do nosso diálogo, de uma conversa formada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. O show para esse DVD foi pensado a partir do CD Lusofonia, lançado em 2000, no qual Martinho exalta a música e a cultura dos países lusófonos, fazendo um contraponto com a música brasileira. São composições de Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, que o Martinho releu e criou versões, além de compor para o disco.
É fato que vemos alguma semelhança entre as músicas desses povos e a nossa, e o show é resultado desse flerte do Martinho. Ele promove esse intercâmbio cultural há muito tempo. É um artista de extrema importância que reafirma, através de sua obra, a todo momento, a nossa identidade cultural, mestiça. O registro desse trabalho tem como base a busca da ancestralidade musical e a reflexão sobre a produção contemporânea dos países que comungam de uma herança comum, proporcionando assim a possibilidade do acesso da nova geração a esse registro de fundamental importância através de uma artista de igual contemporaneidade. Mais uma vez, eu inicio mostrando a relevância cultural tanto do homenageado quanto da obra apresentada no DVD. E já mais para o final, eu reforço a importância do registro para acesso da nova geração proporcionado por uma artista contemporânea. Vamos seguir aí na leitura da justificativa. Dedicado à interação das nossas raízes com a moderna música brasileira, Martinho da Vila sempre esteve envolvido com a preservação da identidade nacional. Artista de renomada trajetória, trouxe a música de além-mar para o Brasil sem perder seu principal referencial de compositor brasileiro. Podemos notar nas obras as semelhanças que existem entre o samba angolano e o nosso samba, além da morna de Cabo Verde e o nosso calango mineiro, a coladeira com a nossa ciranda de Pernambuco ou o fado português com a nossa modinha. É dessa fonte que Ana Costa bebeu e se inspirou para fazer esse recorte lusófono da obra de seu padrinho musical, até então inédito, de tamanha importância sociocultural e de intercâmbio cultural lusofônico. E a escolha não poderia ser diferente, vindo de uma cantora que tem uma trajetória de sucesso, com 3 CDs lançados, eleita revelação no 5º Prêmio Rival Petrobras de Música e considerada um dos talentos de 2006 por Antônio Carlos Miguel, com diversas indicações de melhor cantora de samba no Prêmio da Música Brasileira. Veja que já no parágrafo final eu reforço a interação das raízes musicais entre os países de língua portuguesa, trago o ineditismo do projeto, assim como a sua importância, e falo da projeção da artista que dará voz a esse riquíssimo repertório do projeto. Aliás, quem quiser assistir esse DVD, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora me diz, aqui também ficou claro para você os motivos pelos quais eu pretendia realizar o projeto? O motivo pelo qual eu realizei o projeto e o que o tornou culturalmente relevante para a sociedade? Conseguiu encontrar o mérito do projeto, o diferencial? Viu a sua originalidade e o ineditismo que a gente precisa colocar na justificativa? Espero que sim. Bom, se você ficou até o final é porque gostou do conteúdo de hoje e de alguma forma eu consegui contribuir para você começar a elaborar o seu projeto de música a partir dos exemplos que eu trouxe na aula de hoje. Não se esqueça de assistir às aulas da Oficina de Projetos Culturais. Elas vão te ajudar, eu tenho certeza. Então, eu te espero na próxima aula. Apresento aqui agora os assuntos que eu vou trazer para você nos nossos próximos encontros dessa oficina. Na segunda aula, eu falarei sobre as etapas de trabalho e o cronograma desses 2 projetos que estamos aqui usando como exemplo, como estudo de caso, tá bem? Já na terceira aula, abordarei os demais elementos de um projeto cultural também a partir destes 2 projetos apresentados. Na penúltima e 4ª aula dessa oficina, eu vou falar sobre orçamento e prestação de contas de um dos projetos. E na última aula, na 5ª aula, eu vou falar também sobre orçamento e prestação de contas, mas do 2º projeto. Eu separei em 2 aulas o tema orçamento e prestação de contas,
uma aula para cada projeto, porque tem especificidades que eu acho que vale a pena a gente falar separado sobre elas, tá bom? Obrigada! Ao final de cada aula, eu vou sempre pedir para você responder uma pesquisa de satisfação para que eu possa melhorar cada vez mais as oficinas que eu vou apresentar aqui para você, tá bem? Dá uma olhadinha aqui no link, também no QR Code que vai aparecer. Quem participar das pesquisas, eu vou enviar um e-book gratuito no final de tudo, sobre elaboração de projetos culturais, que vai valer para todas as linguagens, tá bom? Mas fica de olho no prazo final para responder, que eu vou deixar aqui no link da descrição. Não se esquece de se inscrever nesse canal, clica no sininho, ativa a notificação e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que tem uma ideia bacana, não sabe como fazer um projeto cultural de música. Pronto, é só começar por aqui, agora tem solução. Até breve. Tchau, tchau.